Fala galera, beleza? Aqui é o Thiago Rocha, professor de Geografia, e nesse vídeo nós trabalharemos sobre a massa polar atlântica, a única massa de ar fria que atua no território brasileiro. Então, sem muita enrolação, vamos direto ao ponto, dá uma olhada no slide aí, ó. Massas de ar no Brasil, parte 4, trabalhando agora a massa polar atlântica, MPA. Quais são as características dessa massa de ar? Eu coloquei aqui, ó, que ela é fria e úmida. Por que fria? Ela é polar. É uma massa de ar que está distante da linha do Equador. Olha aqui, ó. A MPA é a principal massa de ar que atua no país durante o inverno. E se vocês repararem, ela é a massa de ar que está mais distante da linha do Equador. Ou seja, é a massa de ar que tem maior latitude. Por isso é uma massa de ar fria, beleza? Quando ela chega no país, por exemplo, ela provoca queda de temperatura. E úmida, porque ele é atlântica. Agora, toma cuidado. Por mais que ela seja uma massa de ar úmida, você tem que lembrar na hora da prova que quando essa massa de ar chega no território brasileiro, ela chega seca. Ela nasce distante do país. Então, até chegar no Brasil, ela vai perdendo essa umidade e acaba chegando seca. Eu até comentei com vocês lá na aula sobre a MEC, a massa equatorial continental, que a MEC, quando chega no interior do Nordeste, por exemplo, ela também chega seca, ela vai perdendo essa umidade, assim como outras massas de ar. É por isso, galera, que durante o inverno, no território brasileiro, boa parte do país, o ambiente é mais seco, tá? Não é em todo o país, mas em boa parte do território, durante o inverno, o ambiente fica mais seco, porque a massa de ar que vai predominar no país é a MPA, que chega seca no Brasil. Um caso emblemático disso é no centro-oeste do país. O clima do centro-oeste é o clima tropical típico. E o clima tropical típico a gente estuda que é um clima durante o verão, né? Tem um clima mais chuvoso, verões quentes e chuvosos, só que durante o inverno, o clima do centro-oeste, o clima tropical típico, é um clima mais seco, porque durante o inverno, a massa de ar que vai estar atuando aqui no centro-oeste é a MPA, e de vez em quando a MTA também chega, mas as duas chegam secas. Por isso o centro-oeste do Brasil é mais seco durante o inverno, por conta da atuação dessas massas de ar. Beleza? Então, para fechar, a MPA é fria e úmida, mas essa umidade vai se perdendo ao longo do caminho, ao ponto da massa de ar chegar seca no país. Show? Voltando. Eu coloquei aqui que a massa de ar se forma nas altas latitudes do hemisfério sul, ou seja, em regiões mais distantes da linha do Equador, tá? De maior latitude. É a principal massa de ar durante o inverno. Durante o verão, a principal massa de ar é a MEC. Durante o inverno, é a MPA, ela chega com mais força. Eu coloquei aqui, ó, que ao encontrar-se com a massa de ar quente, forma a frente fria. Galera, o que é frente fria? Sempre que cair frente na tua prova, em geografia, frente é a mesma coisa que avanço, tá? Então, frente fria é o avanço da MPA. Frentes pioneiras, que a gente trabalha em geografia agrária, é o avanço da produção agrícola. Então, frente é avanço. O que acontece é que aqui no Brasil nós temos 4 massas de ar quente, é o que predomina no país. Quando você tem uma massa de ar quente no país e de repente chega essa massa de ar fria, esse processo nós chamamos de frente fria, o avanço da MPA. E a frente fria pode causar chuvas frontais, pode causar geadas, pode causar a friagem que a gente vai trabalhar ainda, tá? Mas frente fria é o avanço da MPA. Sempre que a MPA chega no país, tem a frente fria, tranquilo? Voltando aí. Eu coloquei aqui, ó, que a MPA atua o ano inteiro na região sul do Brasil. E isso daqui é muito importante. Olha só. Na aula de clima, nós aprendemos que lá na região sul do Brasil, o clima é o clima subtropical. E o clima subtropical ele tem chuvas bem distribuídas ao longo do ano. Ou seja, as chuvas ocorrem regularmente ao longo do ano. Você tem chuvas ocorrendo quase que todos os meses. Então essa chuva ela é bem distribuída ao longo do ano. A MPA tem grande influência nisso. Como a MPA atua o ano inteiro na região sul, quando você tem um encontro de uma massa de ar fria, como a MPA,
com uma massa de ar quente e úmida, o encontro dessas duas massas de ar, uma fria e uma quente e úmida, forma uma chuva que nós chamamos de chuva frontal. Lá na região sul do Brasil, chove o ano inteiro porque o ano inteiro você tem a atuação dessas duas massas de ar, a MPA e a MTA, formando chuvas constantemente, tá? Então isso é muito importante na hora da sua prova. Voltando aí. A MPA provoca a friagem, que é um fenômeno onde você tem queda brusca de temperatura na Amazônia e no Pantanal. Galera, geralmente só associam a friagem na Amazônia. Mas o que a ESA fez? Ela falava em uma questão recentemente, tá? Sobre queda brusca de temperatura no centro-oeste do Brasil. Centro-oeste. Muita gente não marcou friagem, porque o cara pensou assim, bom, friagem, queda brusca de temperatura, beleza. Só que o cara só lembra dessa queda brusca de temperatura na Amazônia. Aí a ESA foi lá e colocou centro-oeste. Tem dois problemas aí. Se o cara não conseguir lembrar que a Amazônia também tem no centro-oeste, poderia errar a questão, porque a Amazônia pega o estado do Mato Grosso, centro-oeste. Então, tecnicamente, tem friagem no centro-oeste também, já que tem a Amazônia lá. Só que o livro do edital também coloca que essa friagem ocorre no Pantanal Mato-Grossense. E o Pantanal está no centro-oeste. Então a ESA colocou centro-oeste e pegou muita gente. Outra coisa, geralmente as pessoas confundem a friagem com frente fria. Se a prova em algum momento falar em queda brusca de temperatura, temperatura caindo bruscamente, cara, isso é um fenômeno que ocorre lá na Amazônia e no Pantanal, e esse fenômeno ocorre uma vez ou outra, não é algo constante, é um fenômeno, é a friagem. Agora, frente fria é só o avanço da MPA. O que essa frente fria pode causar, aí são outros 500, mas frente fria é o avanço, e você pode falar que a frente fria provoca friagem, já que são duas coisas diferentes, tá? Então toma cuidado com isso. Por que eu estou falando isso? Porque nessa questão da ESA, a ESA colocava nas alternativas. Uma alternativa ela colocava frente fria, o que muita gente correu para marcar, e na outra alternativa ela colocava friagem. Então tem uma diferença entre os dois. Frente fria é o avanço da MPA e essa frente fria pode provocar friagem na Amazônia e no Pantanal, ou na região norte e no centro-oeste, beleza? Voltando aí. A MPA também pode provocar geada no sudeste e neve na região sul. E para fechar, provoca chuva frontal no litoral brasileiro até o Nordeste. Chama atenção para isso aqui, ó. Nordeste, tá? A SpaceX já montou algumas questões sobre isso. O Enem já montou uma questão sobre isso. A ESA pode puxar também e montar uma questão. O que acontece? Dá uma olhada aqui, ó. A MPA, como eu disse, atua principalmente no inverno, certo? E eu disse que existe uma chuva formada chuva frontal. Chuva frontal é a chuva que ocorre pelo encontro da MPA, que é uma massa de ar fria, com alguma massa de ar quente e úmida. Quando você tem um encontro de uma massa de ar fria com uma quente e úmida, forma chuva frontal. No litoral brasileiro é muito comum a ocorrência desse tipo de chuva. De vez em quando você tem a chegada da MPA até mesmo fora de época, fora do inverno, de vez em quando, uma vez ou outra ao longo do ano, a MPA aparece com mais força, acaba formando essas chuvas frontais aqui ao longo do litoral brasileiro. Predomina no inverno, mas existem exceções. Só que o que acontece? Aqui no litoral nordestino, quando a gente trabalhar, os climas, na aula de clima, no litoral nordestino chove mais durante o inverno. Como eu disse, algumas provas já cobraram isso, a SpaceX já cobrou, Colégio Naval, vestibular. No litoral oriental do Nordeste chove mais durante o inverno. Por quê? Porque é durante o inverno que a MPA consegue empurrar a MTA até o litoral nordestino. E o encontro dessas duas massas de ar no litoral nordestino durante o inverno forma chuva frontal.
Se vocês repararem aqui, ó, durante o verão, do lado esquerdo aí, a MTA ela não tem a mesma influência no Nordeste, no litoral nordestino, como durante o inverno. É durante o inverno que ela atua mais. E a MTA, que é quente e úmida, com a MPA, que é fria, essas duas atuando no litoral nordestino durante o inverno, forma chuva frontal. Por isso que no litoral nordestino chove mais durante o inverno. Lá é o clima tropical atlântico, tá? Clima tropical atlântico do litoral nordestino chove mais durante o inverno, beleza? Ficar muito atento a isso. A prova dessa pode perguntar, por exemplo, quais são as duas massas de ar que provocam essa chuva no litoral nordestino durante o inverno? MPA e MTA. Belezinha? Bom, vou ficando por aqui. Trabalhamos tudo sobre a MPA. Até um próximo vídeo, até uma próxima aula. Se puder, compartilhe esse vídeo com algum colega que está estudando. Curta o vídeo, vai me ajudar bastante. E é isso. Beijos, abraços, fui!